Estamos iniciando agora a 44ª reunião ordinária de 2016, hoje dia 5 de dezembro. Peço a todos que de pé escutem a leitura de um versículo da Bíblia, proferida pelo vice-presidente Clóvis Almeida, e em seguida um minuto de silêncio em virtude dos falecimentos ocorridos pela queda do avião da Chapecoense. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes são de ti, sobre os quais pesam opróbrios. Eis que, naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor em nome em toda a terra e sofrerem agonia. Em atendimento à resolução número 163 de 2011, que dispõe sobre a leitura integral de um dispositivo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara. Regimento Interno, artigo 193. Os oradores terão os seguintes prazos para o uso da palavra. Inciso 1º, 3 minutos para apresentar requerimento de retificação ou de impugnação de ata, falar pela ordem, apartear e justificar requerimento de urgência especial. Lei Orgânica Municipal, artigo 192. O município adotará instrumentos para a defesa, promoção e divulgação dos direitos do consumidor, educação para o consumo e estímulo à organização de associações voltadas para este fim. Passamos agora ao expediente. Discussão e votação da ata da 5ª audiência pública realizada no dia 23 de novembro de 2016. Em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação da ata da 43ª reunião ordinária, realizada no dia 28 de novembro de 2016. A ata está em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação da ata da 4ª reunião extraordinária, no dia 1º de dezembro de 2016. Em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Peço ao secretário desta casa, vereador Denilson Martins, que proceda a leitura de correspondência do Poder Executivo. Ofício 453/16. Excelentíssimo senhor presidente, com meus respeitosos cumprimentos, em atenção ao ofício Secretaria da Câmara 320/16 dessa colenda Câmara, solicitando informações a respeito do requerimento 60/16, que questiona sobre prestação do serviço postal no bairro Padre Léo, temos a informar. Encaminho o ofício 4794 da Empresa de Correios e Telégrafos e cópia da portaria 6.206/16 no Diário Oficial da União, em resposta ao ofício supracitado do Poder Legislativo. Resposta dos Correios. Reportamo-nos ao ofício 8916, por meio da qual Vossa Excelência solicita informações quanto à distribuição de correspondências no loteamento Padre Léo,
localizado no bairro Jardim Alvorada, nessa cidade. Informamos que a distribuição postal informamos que a distribuição postal domiciliária está regulamentada na portaria 620615 do Ministério das Comunicações, que estabelece a necessidade de, primeiro, vias e logradouros que ofereçam condições de acesso e de segurança ao empregado postal. 2. Logradouros e vias que disporem de placas indicativas de nomes instalados pelo órgão municipal ou distrital responsável. 3. Os imóveis apresentarem numeração de forma ordenada, individualizada e única. D. Os imóveis disponham de caixa receptora de correspondência localizada na entrada. Informamos que as ruas desse bairro serão incluídas no próximo estudo técnico previsto para 2017, para dimensionamento e obtenção dos recursos necessários à implantação da distribuição domiciliária. Esse processo visa atender diretrizes e normas emanadas pelo Ministério das Comunicações e deve cumprir as formalidades legais relacionadas à alocação de recursos mediante procedimentos licitatórios e concurso público. Até que tenhamos a implantação da entrega domiciliária no bairro em questão, a distribuição de suas correspondências continuará sendo feita internamente na Agência de Correios de Caxambu, modalidade também esta prevista na portaria 6206 do Ministério das Comunicações. Atenciosamente, Antônio Carlos Vilhena, gerente de atividades externas de Varginha. Resposta ao requerimento 6516. Atendendo ao requerimento da autoria de Vossa Senhoria e dos nobres vereadores Denilson Martins, Alessandro Fortes, Clóvis Almeida, Elina de Freitas, Francisco Fernandes, Ercílio Nogueira, Jean Carlos, Joaquim Fernandes, Marcos Halfeld e Nilton Américo, solicitando informações a respeito do Hospital Casa de Caridade São Vicente de Paula. Informamos o seguinte: resposta ao item 1. As prestações de contas referentes aos repasses do convênio 0215 e convênio 0116 se encontram em dia. Os itens a seguir podem somente ser respondidos pela administração do Hospital de Caxambu, a entidade que detém tais informações. Resposta do item 2. Questionamento deverá ser feito ao Hospital de Caxambu e assim os demais questionamentos obtiveram as mesmas respostas. Portaria 261 de 28 de novembro de 16 resolve exonerar a pedido a partir de 30 de novembro, conforme requerimento protocolado nesta prefeitura, a servidora pública municipal, senhora Jennifer Caroline Emídio Lopes, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de assessora especial. Portaria 262 de 28 de novembro de 16 resolve: fique exonerado da condição de membro da Comissão Avaliadora de Desempenho de Estágio Probatório da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos o abaixo relacionado, senhor William Gob Gama. Fica nomeado Carlos Henrique de Carvalho. Portaria 263 de 28 de novembro de 16 resolve: fica exonerado da condição de membro da Comissão Avaliadora de Desempenho de Estágio Probatório do Parque das Águas o abaixo relacionado, Fábio Fernandes de Souza, ou Fábio de Souza Fernandes, e em seu lugar, Silvane Carlos de Faria. Portaria 265 de 30 de novembro de 16 resolve nomear a partir de 1º de dezembro o senhor Vicente de Paulo Bernardes para exercer o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de assessor especial. Portaria 266 de 30 de novembro de 16 resolve
Nomear a partir de 1º de dezembro o servidor público municipal, o senhor Evanildo Rogério Félix da Silva, auxiliar de serviços gerais, para exercer a função gratificada de livre nomeação e exoneração de assessor especial. Portaria 267, de 5 de dezembro de 16, resolve nomear a contar de 1º de dezembro a senhora Júlia Ferraz Silvério para exercer o cargo comissionado de livre nomeação e exoneração de assessora especial. Passamos agora à leitura das correspondências diversas. Correspondência da Secretaria Regional de Ensino, desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Prosseguindo na distribuição de projetos, projeto de lei número 45 de 2016, apresentado pelo vereador Denilson Martins de Souza, que denomina logradouro público no bairro Trançador. Projeto de lei número 46 de 2016, apresentado também pelo secretário desta casa, vereador Denilson Martins, que denomina logradouro público no bairro Santo Antônio. Na ordem do dia não há projetos. Passamos então à tribuna livre, convidando mais uma vez o senhor José Maria Vieira com o assunto reforma do contrato junto à Copasa. Seja muito bem-vindo, senhor José Maria. O senhor dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, os novos que estão já atentos ao assunto aí. É um assunto discutido. Eu tenho um grupo de amigos que já citei aí, amigos de Caxambu, amantes de Caxambu. E nós analisamos esse problema da Copasa, que eu acho que é muito sério, tem muita análise, muito isso. Escreveram assim: analisando a proposição do executivo enviada a esta casa pela mensagem 32.216 em 28 próximo passado, sobre o tópico. Com uma ótica esquerda, principalmente contestando urgência para a solução de um dos problemas mais graves da cidade, que é o próprio executivo vem arrastando há mais de 2 anos, de modo inexplicável, para não dizer suspeito. Vem querer nos imputar essa grande responsabilidade no minúsculo prazo de 40 dias e o mais grave, fim de mandato e renovação. Com a segunda ótica, espírito evoluído de quem quer a harmonia dos poderes, o bem incontestável para Caxambu. Vamos com cautela encontrar a bomba que foi jogada nas mãos do Beto. De uma noite para o dia, renúncia de um poder que criou 1000, deixando em frangalho a cidade, principalmente o financeiro. Realmente, tudo endossa o pensamento de um executivo verdadeiro tampão, querendo mostrar serviço, passando o problema adiante, ao mais próximo, que é o legislativo. É um pensamento meio turbado, mas podem se pensar, cada um tem seu livre pensamento. Em um segundo prisma, conhecendo esse bem intencionado caxambuense Beto, encaminhando estes também bons caxambuenses, são os edis, este pedido. Vejam nele um ato elegante, inteligente, o help, um pedido de socorro. Somente a quem pode ajudar, não para resolver o problema, mas um clamor de cooperativismo às duas partes. Os vereadores, em 4 anos de mandato,
sofreram com desmandos, rebate em suas tentativas de soluções dos problemas naturais da cidade pelo prefeito de Jurandir. Com reuniões internas e mesmo em audiência pública, esta realizada em 17 de setembro de 2014, após o vencimento do referido contrato, com pauta exclusiva em que teve a participação do gerente distrital da Copasa, Marco Aurélio, e do encarregado do sistema, Sérgio Cononato. Fez detalhada explanação de todo o processo Copasa em Caxambu e região e respondeu a vários questionamentos. Ressaltou a perspectiva de investimentos futuros para a localidade, com expansão de rede de construção de obras para melhor atendimento à população, mas sem reformar o contrato, sem mencionar, mas temos que reconhecer que nenhuma firma faz grandes investimentos com o contrato vencido. Após a narrativa desse imbróglio, um dos amantes de Caxambu, com bastante lucidez, analisando o problema, o equacionou de modo bastante diferente. Beto, com sabedoria que lhe é peculiar, lançou a bola no meio do campo. De um lado, os veteranos, do outro, os novatos, com pequena mudança dos esportes. Não tem diferenças, rivalidades e muito menos disputa. É todos de mãos dadas, pegarem a bola e lutarem para o mesmo objetivo, o bem de Caxambu. Traduzindo, os veteranos conhecedores dos problemas da cidade, que são os edis atuais, e os novatos que vão começar, este tem necessidade de conhecer solução. Pedir tempo é a saída ao juiz Beto. Não Moro, é o Beto mesmo, hein? No pedido de urgência da mensagem 32.216. E nesses poucos dias de mandato dos edis atuais, convidar os colegas seus entrantes. Eu gostaria que prestar atenção que seria um pedido de clamor mesmo para a gente ver se foi. Convidar os seus colegas entrantes para algumas reuniões, trocarem conhecimentos preliminares, principalmente para assunto da Copasa. Em 2014, estudar com bastante tempo, atenção, discussão, um assunto já de quase 3 décadas. Finalmente, um apelo. Não se esqueçam, neste pedido, de ouvirem a população em audiência pública, pois estes têm muito a contribuir. Estejam certos. Amantes de Caxambu. Muito obrigado. Passo a palavra aos vereadores que dela queiram fazer uso. Senhor Zé Maria, quero agradecer a sua presença. Tenho a certeza que esse assunto Copasa foi amplamente abordado por essa Câmara e todos os vereadores. O senhor é prova disso, que nós realizamos audiências públicas, fizemos requerimentos, fomos em reunião com a Copasa. Todos os 11 vereadores alertaram o Executivo sobre a importância dessa renovação desse contrato. Esse é um assunto que, infelizmente, para essa legislatura, como ampla maioria dos vereadores já abordaram, está já, acho que, encerrado, e esperamos que a próxima legislatura promova audiências públicas e tenha atenção e carinho com esse assunto da renovação da Copasa. Agradeço muito a sua presença, tenha uma boa noite e volte sempre. Permita mais um minutinho. O senhor pode fazer as suas considerações, senhor. Vossa Excelência entrou em contraste com o que eu falei. Eu falei o seguinte: não é para vocês resolverem, fazer um esforço de responsabilidade para passarem a eles alguns conhecimentos. Eles entram totalmente, vamos dizer, ouvi dizer numa Câmara e coisa tal. Vocês têm uma experiência muito superior a eles, lógico, é coisa lógica. Ensina, mostra, discute, faça alguma coisa para o Caxambu. Eu acho que é um ato muito
de honradez que pode se dar a uma pessoa que está saindo não deixar a bola para frente. Eu estou falando em bola aí por isso, porque a gente passa adiante, é muito fácil. Eu não resolvi, ele resolve. Muito obrigado. Boa noite, José Maria. Seja sempre bem-vindo. Passamos agora ao pequeno e grande expediente com os vereadores inscritos. Vereador Jean Carlos da Silva. Senhor presidente, novos colegas, por presente, internautas que nos acompanham, que eu gostaria de, nesse final de mandato, presidente, que em pouco tempo o pessoal da prefeitura tem trabalhado bastante, tem feito muita coisa. A ponte lá do Cachorro Velho hoje foi concluída, está pronta. Talvez a semana que vem já está trafecando e vai fazer a parte a parte agora de pintura de placas. Então vocês veem que demoraram um ano para fazer, e um mês o Carlão foi lá e deu conta. Quer dizer, a limpeza dos bairros aí está todo vapor. Então esperar também que lá pessoal na Vila Santo Antônio, tive com o Carlão hoje, a questão dos buracos, disse que semana que vem já está ali também, tampando ali os buracos também, para que melhore o tráfego. É só isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Clóvis Almeida, vice-presidente desta casa. Senhor presidente, nobres colegas, povo presente, ouvintes, também o meu motivo também hoje era esse mesmo. A dinâmica da Secretaria de Obra, com o Carlão na frente, que com muita criatividade, sei que com pouco dinheiro, mas com muita criatividade, tem feito um trabalho que, dentro do possível para o município de Caxambu, nas condições que se encontra. Então, a gente sabe que quando as pessoas querem, quando há uma boa vontade, quando há um trabalho, as coisas não acontecem. Espero que essa seja a tônica da próxima administração, e realmente eu quero parabenizar a equipe que tem trabalhado com as obras, no sentido de que Caxambu tenha pelo menos amenizado esse final de ano, em função de tanto buraco, de tanta coisa, de ruas sujas e tal. Então já está aparecendo as limpeza perto da policlínica, limpeza nos bairros, né? E está diferenciado mesmo. Parabéns à equipe da prefeitura, e que, se Deus quiser, as coisas melhorem com a qualidade que Caxambu merece. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao secretário da casa, vereador Denilson Martins. Senhor presidente, nobres colegas, todos que nos honram com a visita, estamos diante de uma data muito importante, aliás, de suma importância. Eu não gostaria de furtar essa oportunidade, estar fazendo menção, pois no dia 2 de dezembro de 1901, portanto há 115 anos atrás, nós tivemos a eleição, para a composição da primeira Câmara de Vereadores do nosso município. Uma data de suma importância, que faço lembrar nessa noite. Hoje estamos aqui em virtude daquilo que aconteceu no passado. Eu queria fazer referência àqueles que fizeram parte, a gente sabe de vários familiares que a gente ainda tem, e eu posso ver aqui alguns sobrenomes, a composição que eu passaria a falar agora, para citar, da primeira Câmara: José Pascoal Ribeiro, Alexandre Francisco Pinto, José Penha de Andrade, José Maria Brochado, José Maria da Costa Guedes, Domingos Francisco Pinto, Domiciano Noronha de Sá, que eu acredito ser o pai do Didizinho, alguém, porque ele leva esse nome, Didizinho, que mora ali tem residência aqui
no Vista Alegre, né, que ajuda muito o bairro Santa Teresa. Pelo nome, acredito que seja, né, pai do senhor Didizinho. Henrique de Domingos Francisco Pinto, Henrique de Almeida Leite Guimarães, e também o Antônio Noronha Campos Martins, né, que veio a ser vereador em face do falecimento do senhor José Penha. Então fica aí o registro, né, dessa data importantíssima, que é dia 2 de dezembro, uma data que nós temos que comemorar. Muito embora alguns tentem enfraquecer o poder legislativo, cabe, como falei em outro discurso aqui, ao vereador, cabe a nós o fortalecimento do legislativo. É responsabilidade do vereador, daquele que é, daquele que foi e daquele que tem pretensão, né? Nós precisamos fortalecer cada vez mais o poder legislativo, e para isso precisamos trazer à memória o nome desses que fizeram parte da história. Lemos aqui hoje, senhor presidente, algo que me deixa feliz nessa última reunião, que é a resposta dos Correios. Não sei se os colegas se atentaram. Em 2017, o Padre Léo terá o seu serviço de Correios. Parece absurdo isso, né? As exigências colocadas pelo Correio, as exigências, é bom estar terminando o mandato desse jeito, com algo positivo, né? Em 2017, porque todas as exigências que foram elencadas aqui, já tem. Tem uma rua que é calçada, muito embora, vereador Jean, na hora que você falou, eu também concordo, meu primo Carlão faz um trabalho brilhante, mas nós precisamos dar uma olhadinha para o Padre Léo. Gente, daqui um dia não tem como entrar lá. Quando eu falo, gente, eu queria que o pessoal fizesse uma visita. Sabe por quê, gente? É intransitável. Passei no Padre Léo ontem, vereador. A situação caótica. Eu falo muito desse bairro, porque para mim é o bairro mais abandonado que tem em Caxambu hoje. Sem serviço de correio, uma coleta de lixo deficiente, uma vez por semana, porque não tinha. Aí nós cobramos, conseguimos a coleta. A rua, agora estamos com problema no calçamento das ruas, né? Então ainda temos muita coisa para fazer. Eu sei que as coisas vão melhorar, mas que a gente pudesse dar uma atenção maior para esse bairro que carece demais. E fico feliz porque as caixinhas de correio já tem, que é uma exigência. A rua para ir já tem. Agora conseguimos colocar a iluminação também, já tem. Então não há razão para não ter. Então eu fico feliz, né, depois desse tempo todo aqui, né, eu fico feliz de obter essa resposta dos Correios, que eles vão verificar agora em 2017, e vai ser possível ter os Correios. Eu queria, senhor presidente, faz tempo que eu não faço isso, terminar minha fala de hoje com um pequeno trecho bastante conhecido, que diz mais ou menos não, diz exatamente assim: com o tempo a gente aprende. Com o tempo a gente aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. E talvez a parte principal: com o tempo a gente aprende que quando se está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. William Shakespeare. É o que eu tinha, senhor presidente. Senhores vereadores, também gostaria de abordar alguns assuntos. Primeiramente, repudiar a resposta do Poder Executivo, a qual eu ainda tenho algum apreço,
do requerimento que eu elaborei sobre as questões referentes ao hospital. Principalmente quando nós falamos aqui no quinto item sobre relatório dos valores de repasses oriundos de emendas parlamentares, entre outras. Por diversas vezes, o vereador Alessandro, o vereador Ercílio e toda a Câmara aqui que tem ciência de uma emenda parlamentar de R$600 mil do deputado federal Newton Cardoso Júnior, sempre está presente nos anseios de nossa cidade, e a resposta simplesmente é: tal questionamento deverá ser encaminhado ao Hospital de Caxambu. Então, se um poder executivo não tem conhecimento de uma emenda parlamentar que deve ter sido solicitada ou pelos vereadores ou até mesmo pelo prefeito, isso é inadmissível. Mostra mais uma vez uma falta de respeito, principalmente com um assunto tão importante que é o nosso hospital, né? É importante que os próximos vereadores, como o senhor Zé Maria falou na tribuna livre, tenham ciência do que acontece com o hospital de nossa cidade, com a importância que é a questão de reestruturação do hospital, e o Poder Executivo, no apagar das luzes, resolve mais uma vez seguir a linha do prefeito renunciado, destratar o Poder Legislativo. Então eu fico extremamente chateado com essa falta de atenção nesse assunto tão importante. Também gostaria aqui de falar à população que nos escuta e também aos vereadores eleitos, principalmente a vereadora Gica. O vereador Kiko já tem ciência desse caso, até porque estava do meu lado quando o senhor Mauro Mancilha pediu uma conversa. O vereador Mário também está ciente, onde ele reportou que a BR que liga ali até São Lourenço está para passar do governo federal para o governo federal estadual. Isso implicaria numa mudança da sede da PRF, que hoje não tem mais condições. Então ele me mandou aqui um resumo, eu vou passar a todos os vereadores para que procurem os deputados estaduais e os deputados federais para que se reverta essa situação. É isso aí. Vou ler o e-mail aqui rapidinho. Vou sintetizar. Segue um relato das consequências da publicação da Lei 13.298 aos servidores lotados na 9ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Caxambu. Antes, contudo, faz necessário contextualizar a situação com um pequeno resumo dos acontecimentos. Em 7 de dezembro de 2002 foi editada a medida provisória número 82, que dispunha sobre a transferência da União para os estados e o Distrito Federal da parte da malha rodoviária sob jurisdição federal. Durante sua vigência, ainda em dezembro de 2002, foi celebrado entre a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, e o Estado de Minas, o termo de transferência 01, prevendo a transferência de 6.000 quilômetros de rodovia federal para o Estado, de acordo com o cronograma que tinha como marcos inicial e final os anos de 2003 e 2006. A referida medida provisória foi vetada em sua integralidade e o decreto legislativo que deveria ser regulado os atos praticados durante sua vigência não for editado. Assim que pese entendimento diverso, a União reconheceu válidos os atos, realizou o repasse dos recursos e iniciou a transferência das rodovias para os estados. Apesar do supracitado, a União editou sucessivamente medidas provisórias autorizando ao DENIT a conservação e manutenção das rodovias transferidas, e essas, em sua grande maioria, continuaram constando no CNV como federais. Diante desse imbróglio, 30 de dezembro de 2015, a União editou a medida provisória 708, autorizando a reincorporação dos trechos de rodovias federais transferidos aos estados e ao Distrito Federal por força da medida provisória. Ato contido, a medida provisória 708 foi convertida em lei, citada agora, cujo anexo 1 elenca os trechos de malhas rodoviárias a serem reincorporados pela União, quer dizer, vai voltar ao governo federal.
Em Minas Gerais, a Lei 13.298 previu a reincorporação pela União de pouco mais de 3 quilômetros dos 6.000 transferidos ao Estado pelo MP, pela medida provisória 82 de 2002. Então, solicitamos a Vossa Senhoria interceder junto ao Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio do Poder Legislativo e Executivo do município de Caxambu e cidades vizinhas referente à manutenção da fiscalização realizada pela Unidade Operacional Policial, que está localizada apenas a 6 quilômetros de distância do trevo de Caxambu, continue através de medidas cabíveis, sob responsabilidade da PRF, evitando assim todo o transtorno que nos atingirá e também a prestação de serviços aos usuários, principalmente às vítimas de acidentes de trânsito. Senhor presidente. Vereador Ercílio Nogueira. Eu, inclusive, já veio esse pedido, eu já encaminhei lá para o deputado Nilton Cardoso, a respeito desse trecho. O trecho que estão com a RS está questionando agora é do trevo de Soledade até Caxambu, que aí emenda a sentido Juiz de Fora, que esse pedaço, por causa da sede da Polícia Federal, estão pedindo esses 6 quilômetros, que esses 6 quilômetros já está incluído essa lei já foi passada já 2012, 2002. Pois é. Isso. Então, o questionamento da Polícia Federal é esse pedaço do trevo que entra para Soledade até Caxambu. Isso aí foi passado para o Estado também, estadual. Então, eles estão pedindo esse trecho. Inclusive eu já enviei para o deputado Nilton Cardoso a respeito desse trecho que eles me pediram, o Antônio José, que era da Polícia Rodoviária. Essa incorporação dos 6 quilômetros nesse trecho que foi cedido, isso, né? É esse pedaço que estão questionando agora. Nós agora. podemos perder a sede da polícia. Justamente. O DENIT em Caxambu também ficaria comprometido, né? Justamente. É esse pedaço de 6 quilômetros que nós temos que lutar para conseguir esse pedaço. Muito Vereador Marcos Alfred. Eu estive passando com o Maurinho, doutor Sérgio, e o que eu achei muito esquisito nisso tudo aí foi que a parte da 267 seguindo para Juiz de Fora, ela continua com a Polícia Rodoviária Federal. Vai Jardim, de Bom Jardim para lá, é Juiz de Fora que comanda. Então ela não passa para estadual. Como a 354 de Caxambu até a divisa com o Rio de Janeiro, ela também não passa, ela continua. Então está vendo aí uma série de equívocos aí que está O microfone do vereador Marcos. Tá ligado? Alô? Das coisas. Então é sobre isso que está havendo esses equívocos, e é isso que está deixando tanto a Polícia Rodoviária Federal como o DENIT muito embaraçado, porque a coisa não está fechando. Então o que está acontecendo? O Ercílio disse aqui que mandou para o deputado federal dele o ofício. Eu também fiz a minha parte, eu mandei para o meu deputado também. Eu não sei se eu tenho deputado, mas do meu partido eu mandei, entendeu? Fiz a minha parte. E ele está pedindo para mandar para os deputados estaduais também, porque aí o governador
vai interceder junto à polícia militar para ver o que pode ser feito. Então o troço não é tão fácil do jeito que a gente está pensando, não. Mas se não correr atrás fica mais difícil. É isso, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria? Vereador Jean Carlos? Então peço a atenção também dos vereadores que contactem suas bases estaduais e federais para que nós possamos ainda tentar resolver esse assunto. E fazer um documento, um ofício da Câmara, né, assinado por todos os vereadores, para que seja encaminhado ao governo estadual e federal. Nossa próxima reunião ordinária na próxima segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2016, às 19h30. Antes de encerrar a sessão, só gostaria de colocar em votação a moção de pesar pelo falecimento dos atletas e equipe técnica da Associação Chapecoense de Futebol, bem como os profissionais da comunicação e tripulantes ocorridos no dia 29 de novembro de 2016. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encerrada a sessão, saudamos de pé o pavilhão nacional.